Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um programa voltado para a sua libertação. Fique em nossa companhia e seja ricamente abençoado. Pastor Rubson. Boa tarde, amigos ouvintes. Mais uma vez que nós vamos falar sobre as coisas de Deus. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 23, do versículo 35 até o 37, que diz: Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Muito bem, eu queria falar sobre torcendo a palavra de Deus, a Bíblia, para fazê-la dizer somente aquilo que cremos. Eu sei que é um tema um pouco estranho, mas quero falar isso com todo respeito, respeitando a crença de cada pessoa. Mas eu queria explicar que a palavra torcer significa mudar, tentar fazer com que diga somente o que cremos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Nós temos mudado. E quando nós mudamos, nós queremos às vezes que a Bíblia mude e fique ao nosso bel prazer. Mas ela sempre continuará aquela mesma verdade de sempre. Ela nunca mudará. Então, torcer a palavra de Deus é fazê-la dizer aquilo que verdadeiramente não diz, mas para defender nossas próprias religiões, nossas formas de crer, nós procuramos encaixar a Bíblia no que cremos e não tentamos nos encaixar na Bíblia. Eu acho que o correto era nós nos encaixarmos na Bíblia e não tentar encaixar a Bíblia em nós. Então eu queria falar sobre isso. Quero ler também Marcos capítulo 7, versículo 6. Versículo 6 diz: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Bem, o que é a tradição? A tradição é aquilo que se passa de pai para filho. É diferente do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz foi ensinado pelos apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Eles afirmaram essas coisas e escreveram nos pergaminhos sagrados, de onde se originou a Bíblia. E nós, cristãos, temos a Bíblia como a única regra de fé, como a prova, um testamento, onde nós lemos e meditamos e verificamos que é ela quem fala da existência de Jesus Cristo, dos milagres que Ele fez e das doutrinas que Ele deu e dos seus santos apóstolos que trouxeram a doutrina. E no último livro dela, o livro de Apocalipse, o apóstolo João encerra a Bíblia dizendo para nada acrescentar a ela e nem de nada dela tirar. No entanto, os tempos passam e surgem novas doutrinas, novas religiões,
E nós, em vez de tentarmos voltar para o que ela diz, estamos sempre procurando um pretexto para tentar fazer ela dizer o que queremos e não voltar para o que ela diz. Um dos pretextos que nós temos é quando dizemos: a Bíblia foi escrita por homem. Bem, se foi escrita por homem, não se pode confiar no que ela diz. Tudo bem, se a pessoa crê que ela foi escrita por homem, nada contra isso, só que eu acho que se ela foi escrita por homem, não devíamos então descrê-la totalmente, porque dizemos que ela foi escrita por homem, mas cremos em algumas partes do que ela diz. Na verdade é que nós cremos apenas nas partes que satisfaz os nossos bel-prazeres. Nós estamos sempre procurando crer naquelas partes que vai de acordo com as nossas religiões. Mas aquelas que a Bíblia fala contra o que nossas religiões ensinam, nós estamos sempre criando um pretexto e dizendo: a Bíblia foi escrita por homem. Eu creio que se ela foi escrita por homem, então devíamos rejeitá-la completamente e não ficar apenas com suas partes. Eu vi um homem pregando o Evangelho certa vez, lendo no livro de Atos, no capítulo 2. Ele levou uma linha ali em Atos, capítulo 2, onde fala dos apóstolos no dia de Pentecostes. Eu estava ouvindo porque ele ia descendo na Bíblia, lendo todo o versículo, e eu, como creio no batismo em nome de Jesus Cristo, eu pensei, com certeza ele vai ler aquela parte em que fala que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Mas quando chegou neste versículo, o homem simplesmente parou e disse: então Pedro veio e disse: arrependei-vos e convertei-vos. E ele não falou verdadeiramente o que diz ali, porque por detrás dele sempre tem uma religião em que ele quer apoiar. E ele, sabendo que a sua religião não crê no batismo em nome de Jesus Cristo, ele preferiu mudar o assunto. Sempre estamos torcendo a palavra, mudando, tentando colocar ela ao nosso prazer e não tentando nos colocar exatamente no centro do que ela diz. Em um programa de televisão intitulado Na Mira da Verdade, um teólogo disse que ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando Deus disse aos israelitas: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, ele disse: Deus só disse aquilo porque o povo tinha sido recentemente tirado do Egito, que era um povo politeísta, e Deus não queria verdadeiramente dizer que Deus é uma trindade. Então, não querendo confundir a mente dos israelitas, ele disse que ele era o único Senhor, mas na verdade são três. Veja, estamos todos os tempos tentando puxar para o nosso lado. Nós não estamos lendo a Bíblia e colocando Deus como Senhor nosso. Nós estamos sempre querendo ser Senhor da palavra. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus Cristo diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E em São João 14, versículo 24, Jesus Cristo também diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu vos disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Aí está, nós estamos todos os tempos chamando Jesus de Senhor, queremos suas bênçãos, queremos sua cura, queremos tudo que vem dele, porém obedecer suas palavras nós não queremos, e suas palavras estão na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas também dizem que em Êxodo capítulo 20, versículo 4, quando Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, porque eu sou Deus zeloso, que castigo até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muitas pessoas tentam torcer dizendo: bem, ele estava falando sobre os deuses do Egito, que os egípcios adoravam o sol, a lua, as estrelas. Por isso é que fala: nenhuma imagem do que está em cima nos céus e nem embaixo na terra. Aonde fala na terra seria os jacarés, os animais sagrados que os egípcios adoravam. Nós tentamos torcer a palavra de Deus dizendo que isso não tem nada a ver com a imagem de pessoas, pessoas boas do companheirismo, pessoas da igreja.
Mas a Bíblia nos coloca sem saída em Isaías 44, versículo 13, quando diz: o carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar com isso. Se aquenta e coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se também. Se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Então, meus amados, nós não temos desculpas. A verdade é que estamos todos os tempos tentando torcer a palavra de Deus para tentar colocar aquilo que nós acreditamos. Alguns de nós pregamos e dizemos que Deus só quer o coração, porque sabemos que hoje em dia as pessoas não querem se vestir como os santos do passado, como o apóstolo Paulo diz. E para que nossas igrejas estejam totalmente cheias e que nos renda uma boa oferta, nós estamos sempre tentando torcer a palavra de Deus e dizendo que o tempo que os apóstolos se vestiram adequadamente era porque o país deles era frio, ou porque era uma nação que tinha este costume, mas que nós somos brasileiros e os brasileiros se vestem da forma que querem. Mas isto não era assim mesmo com os brasileiros antigos. Os brasileiros que começaram o Pentecoste no Brasil em 1910, mesmo com todo o calor que já fazia, se vestia adequadamente, porque criam que suas vestimentas não tinham nenhuma influência das nações, até porque eles não acreditavam vir de nenhuma nação, mas eles acreditavam que o reino deles era o de cima, o reino dos céus, e eles se vestiam aqui da forma que era ensinado na palavra, recebendo influências do reino dos céus, não tendo nenhum compromisso com alguma moda da nação, com alguma forma da nação se vestir. Tudo isso são pretextos, meus amados, que nós criamos para nos afastar da palavra de Deus e tentá-la fazê-la dizer o que não diz, para tentar colocá-la de acordo com o nosso bel prazer. Nós dizemos: Moisés, Deus mandou Moisés construir uma serpente para que o povo pudesse olhar para ela e for curado de mordida de serpente. Mas nós esquecemos, ou talvez não queremos dizer, mesmo sabendo, que Deus, este próprio Deus, mandou o rei Ezequias quebrá-la em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, que diz: e sucedeu que no 3º ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este, Ezequias, tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Não há desculpa, por mais que nós tente explicar, a Bíblia estará sempre dizendo a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus imutável que falou no passado é o mesmo que diz hoje.
Muitos de nós encaramos Atos capítulo 2, verso 38 e o restante dos versículos, onde mostra os apóstolos batizando em nome de Jesus Cristo, e muitos dizemos: bem, eu prefiro ficar com Jesus em Mateus 28, 19 do que ficar com Pedro. Isso também não é desculpa, até porque Pedro estava cheio do Espírito Santo quando disse aquilo. Meus amados, nós devemos ficar com toda a Bíblia. Às vezes tem coisa que a gente não entende, mas nós precisamos ficar com toda ela ou desistir dela. Lembro-me de uma vez que o governo fez uma campanha onde dizia: Brasil, ame-o ou deixe. Eu digo a mesma coisa sobre a palavra de Deus: ame-a ou deixe-a de vez. Estamos vivendo em um tempo que todos nós já dizemos que temos. Quando alguém prega a palavra de Deus para nós, nós respondemos: já tenho minha religião. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a seguir diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Meus amados, a pior coisa é quando a pessoa está nu e não sabe que está nu. Quando nós estamos despidos e sabemos que estamos, fica mais fácil, porque nós, conhecendo que estamos nu, nós podemos nos esconder das pessoas, mas quando não sabemos é ruim, porque ficamos no meio das pessoas nu, sem saber. Esta é a realidade desta era. Nós dizemos: já temos, mas na verdade, se nós tivéssemos, não faríamos as coisas que estamos fazendo. Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ele não disse para guardar dias, nem meses, nem semanas. Ele disse para guardar a sua palavra. O salmista Davi diz: tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Veja a preocupação de Davi. O medo de pecar contra Deus fazia com que ele guardasse a sua palavra, a palavra de Deus dentro do coração. Nós não temos que guardar dias, nós não temos que guardar religião, nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós não temos que guardar um dia da semana, nós temos que guardar todos os dias, todas as semanas, todos os anos. 24 horas por dia, nós precisávamos guardar a palavra de Deus e segui-la e fazer o que ela diz. Oh, meus amados, se a Bíblia foi escrita por homem e não merece nenhuma confiança, então desista dela de uma vez. Não crê em partes e outras não. Portanto, medite nessas coisas e eu tenho certeza que você é um sábio de Deus. A Bíblia diz que os sábios não errarão o caminho. E eu tenho certeza que os sábios são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os sábios são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Eu quero pedir desculpa se essa mensagem foi um pouco dura. Eu simplesmente tenho que pregar desta forma, porque fiz uma promessa a Deus, que sempre pregaria somente o que a Bíblia diz. Eu quero agradecer o nosso amigo Júnior Rabelo, do estúdio Gênesis Produções, pela edição e gravação desta mensagem. E também ao nosso amigo Simões Publicidade pela divulgação. E espero vocês no endereço Avenida Governador Mendonça Furtado, número 4, bairro da Selpa, ou você pode nos assistir no site do YouTube, o Alarido do Rei, aonde você poderá encontrar esses sermões que são exibidos aqui. E também outras mensagens que estão lá. E nós estamos disponíveis a você. Na hora que você quiser conversar conosco, numa boa, tomar um café conosco e falar alguma coisa da palavra de Deus, dizer qual é sua convicção, será muito bom, porque bem-aventurados são os que meditam na lei do Senhor de dia e de noite.
Que Deus abençoe a todos e uma boa tarde no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta mensagem, ela não vem do estudo de seminário e nem de um curso de teologia, mas vem do âmago da palavra de Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Você ouviu mais uma edição do programa Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Produzido e editado no estúdio Gênesis Produções e divulgado aqui em Simões Publicidade. Todas as quartas e sextas-feiras, fique com o programa Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.